No caminho de Damasco. Desde o martírio de Estevão, agravara-se em Jerusalém o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho. Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. O moço tarsiense, que ocupava um alto cargo no Sinédrio, estava mergulhado nas doces lembranças de sua noiva que partira, Abigail. Até que ele é despertado dessas lembranças quando chega Zacarias, que acolheu Abigail como uma filha. Um abraço demorado assinala o encontro entre os amigos e Abigail é objeto da primeira interrogação de Saulo. Zacarias lhe responde: Em vão nos esforçamos para restituir-lhe o viço e as cores da juventude, mas a pobrezinha entrou a definhar. Porém, algo aconteceu que ela se encheu de profundas consolações. Estagiou em nosso sítio um homem chamado Ananias. Abigail encontrou-o e detinha-se a ouvi-lo por horas a fio. Ao despedir-se, Ananias deu a Abigail pergaminhos com os ensinamentos do carpinteiro de Nazaré. Foi quando a dor que a acompanhava transformou-se em confortadora expressão de alegria íntima. Saulo reflete: por que topo em tudo com traços do carpinteiro humilde de Nazaré, cujo espírito voluntarioso eu detesto? Desde a primeira controvérsia com Estevão na Igreja do Caminho, nunca mais consegui passar um dia sem encontrá-lo. O doutor de Tarso, irritadiço, diz: Zacarias, por que não impediste semelhante contato? Agora tenho que encontrar Ananias a fim de castigá-lo devidamente. A defesa da lei de Moisés está em jogo. No Sinédrio, ele interroga um auxiliar de serviços para descobrir o paradeiro de Ananias. Onde reside este adepto do carpinteiro? Pergunta. Eu não sei. Quando o conheci, morava em Jerusalém, onde ensinava o Evangelho. Mas Ananias nunca teve pouso certo. Veio de Jope, estacionando em diversas aldeias onde pregava as verdades de Jesus Cristo. Até que Saulo finalmente consegue as informações de que o discípulo do Evangelho foi fixar residência em Damasco. De posse das cartas de habilitação para agir convenientemente, Saulo, com a companhia de 3 servidores, cumpre todos os preparativos para a grande viagem até Damasco. Após alguns dias, a pequena caravana se desloca de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, Saulo de Tarso sente agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Ele passava em revista os primeiros sonhos da sua juventude e a sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais, no entanto, crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Apesar disso, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade que Saulo desconhecia. Por mais que os companheiros lhe chamassem a atenção para os primeiros quadros de Damasco que se desenhavam ao longe, Saulo não conseguia ter paz. O rabino parecia não ver os camelos resignados que se arrastavam pesadamente sob o sol a pino de meio-dia. Embalde, foi convidado à refeição. Detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso, esperou que terminasse o leve repasto dos companheiros e prosseguiu na marcha, absorvido na intensidade dos pensamentos íntimos. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sentiu-se envolvido por luzes bastante diferentes da tonalidade solar. Teve a impressão de que o ar se fendia como uma cortina sob uma pressão invisível e poderosa.
Intimamente, considerou-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso que fizera. Quis voltar-se para pedir socorro aos companheiros, mas não os viu. Então gritou desesperadamente, suplicando auxílio. Jacó! Demétrio! Socorram-me! Mas a confusão dos sentidos lhe tirara a noção de equilíbrio e Saulo tombou do animal ao desamparo sobre a areia ardente. Outra luz lhe banhou os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvendava, viu surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos e os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Os olhos magnéticos emanados de simpatia e amor iluminavam a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo. Foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem era o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa. Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Diante dos olhos, Saulo tinha agora e assim aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. A crença de Abigail era senda real. Aquele era o Messias. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, Saulo disse palavras que vieram do âmago da sua alma. Senhor, que quereis que eu faça? Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolheu tarefas para servi-lo na renovação dos seus esforços de homem. A partir do encontro de Saulo com Jesus em Damasco, ele transformou-se para ser o maior divulgador do cristianismo primitivo. Mudou não somente seu nome para Paulo de Tarso, mas a maior mudança foi o novo rumo de sua vida, tomada por ideais divinos. Agora, Paulo de Tarso tornara-se o apóstolo dos gentios e que escreveu as sublimes e iluminadas cartas. Mapa das viagens que Paulo de Tarso realizou, onde divulgou a boa nova de Jesus. Primeira viagem. Segunda viagem. Terceira viagem. Quarta viagem, onde em Roma encerrou a sua sublime missão na terra. Fonte: livro Paulo e Estevão. Psicografia Chico Xavier. Autoria espiritual Emmanuel.